Olá, tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui conosco novamente. Interessante. Estava conversando com um grande amigo e durante a conversa, por conta do que era a nossa conversa, de certa forma nos definimos ou colocamos em nós mesmos um rótulo de buscadores. Buscadores da expansão de consciência, buscadores da espiritualidade, buscadores de entendimentos, de estudos, do nosso autoconhecimento. Interessante sobre isso é onde talvez está a vida nisso. Talvez você se identifique como eu naquele lado oposto das pessoas que comumente vivem no automatismo, que executam o seu trabalho laboral, as suas atividades domésticas, a sua correria no dia a dia, como todos nós, mas vivem meio que distraídas a tudo. E às vezes nós nos colocamos nessa posição ou nos enxergamos como buscadores, como os mais despertos, ou que nós temos uma visão um pouco mais ampliada de como tudo funciona, ou dos processos ocultos que existem por trás dessa materialidade do nosso dia a dia. Mas e a vida? Após essa conversa, começou a surgir em mim uma reflexão sobre o que seria a vida. Muito já refleti sobre isso, talvez você também. E o intuito do vídeo de hoje seja talvez falar um pouquinho sobre isso. Não vou definir ou tentar definir, até mesmo pelo meu ponto de vista, o que é a vida. Qualquer definição ou qualquer explicação que a gente possa dar sobre isso, além de ser apenas o nosso ponto de vista particular, já reduz demais. Qualquer forma de explicar a vida, além de ser apenas pontos de vista, a reduz aquilo que estamos explicando ou aquelas formas a qual nós vemos. Mas a questão de sermos buscadores, de estarmos sempre nessa análise, às vezes nos coloca numa situação que é imperceptível, que é a seguinte: nós estamos sempre tentando nos analisar, analisar o outro, analisar a vida em si, analisar o mundo, para que nós tenhamos mais consciência das coisas e não vivamos tanto num automatismo. E com isso corremos o risco, e é bastante comum, que passamos a nos punir, mesmo que em doses homeopáticas, quase que todos os dias. Porque a nossa mente pensante, na busca pelo entendimento, e isso é natural do ser humano, a busca pelo entender, a busca pelo explicar cada coisa, a busca pelo compreender tudo como funciona ou como pode ser, isso é natural, mas nessa busca, às vezes nós passamos mais tempo tentando nos ajustar a nossa forma de conviver ou de viver a vida do que vivenciando ela propriamente dita. Talvez uma análise do que seria a vida no mundo microscópico, a gente vai identificar, claro, que até mesmo numa célula, na produção, na agregação de proteínas, aquilo é vida. Se olharmos para o cosmos, no macro,
as estrelas, os planetas, os orbes, as galáxias em movimento constante também são vidas. Tudo está em movimento, tudo tem um início, meio, tem um final, um reinício. Tudo tem um propósito, tudo existe por algum motivo. Até mesmo as cadeias de proteínas, elas juntam-se para criar outra espécie de vida. Talvez, se víssemos assim, a gente pode encaixotar a vida como aquilo que passa a ter consciência em determinado momento. E aí nos colocamos nessa equação. Mas o que é ter consciência? O que é ser consciente? Enquanto somos vida e, de certa forma, conscientes, é natural, é intrínseco ao fato de ter consciência a questão dos comparativos, da análise. Olhamos no outro o espelho de nós mesmos e, através da identificação do processo, do caminhar do outro, nós conseguimos ajustar questões em nós. Reparando a nossa forma de ser, de agir, de pensar e de sentir como se estivéssemos externos a nós, conseguimos trabalhar as nossas reformas íntimas e realizar o nosso autoconhecimento, ampliando cada vez mais. Uma questão interessante sobre isso é que a vida em si e todas as formas de vida que existem na vida, elas continuam sendo e a vida continua transcorrendo enquanto realizamos essas análises. Daí uma questão importante para que a gente reflita. Enquanto estamos analisando a vida, analisando a nós mesmos, a nossa forma de viver, enquanto estamos buscando mais entendimento, mais compreensão, mais consciência, enquanto estamos aprendendo e tentando lidar com os nossos sentimentos, enquanto estamos programando, de certa forma, o nosso futuro, trabalhando em nossos projetos, para que a gente alcance uma determinada questão lá na frente, para que mais ali na frente a gente seja mais assim ou mais assado, mais tranquilo, mais ponderado, mais analítico, mais sábio. Quando formos mais estudados, quando estivermos mais preparados, quando soubermos lidar melhor com os nossos sentimentos, quando diminuirmos lá na frente ou logo ali aquelas questões que achamos que não estão legais em nós. Às vezes nos percebemos que somos muito julgadores, às vezes que somos mais egoístas do que gostaríamos de ser, às vezes que somos pouco proativos, às vezes que gostaríamos de amar mais, de ser mais atenciosos, várias coisinhas que vamos percebendo em nós e vamos tentando ajustar, mas sempre tentando ajustar para chegar em algo. Enquanto estamos nos trabalhando, nos estudando, nos conhecendo a nós e o mundo como um todo, a vida continua transcorrendo. Talvez a vida não seja algo para ser definida, nem compreendida ou explicada, mas isso é natural nosso. Só que talvez a vida seja algo para ser atravessada, vivenciada. Precisamos tomar um certo cuidado de
vivenciarmos a vida como ela é, como estamos neste momento, enquanto realizamos os nossos processos. Aqui no canal, muitos são os vídeos, e essa talvez seja a essência do canal, é sempre um convite para o autoconhecimento, para a expansão da consciência de nós mesmos, para, se você sentir, uma reforma íntima, a busca pela espiritualidade, o pensamento filosófico. E eu tenho em minha essência, quem me conhece mais intimamente percebe isso, entre aspas, o costume ou a facilidade de sempre colocar em uma conversa, quando isso for agregador, o ponto oposto, para suscitar um raciocínio mais amplo, para mexer com a pessoa ou comigo mesmo a pensar, a refletir ou a tentar olhar pelo lado oposto daquilo que está sendo dito ou que está sendo colocado como uma verdade. Porque isso mexe com a nossa forma de sentir, mexe com o nosso método de refletir e é bastante agregador. Então, o que eu estou fazendo hoje talvez seja isso. Eu estou trazendo um contraponto ao meu próprio canal, que tem essa essência da busca pelo autoconhecimento, pela expansão de consciência de nós mesmos, do mundo, da espiritualidade, das reflexões filosóficas, sobretudo, da parte psíquica, psicoterapêutica, analítica de nós mesmos. E o contraponto vem nisso, de também darmos um pouco de atenção, se não muita atenção, a ter esse certo cuidado de que a vida, ela está sendo, e nós estamos sendo com ela, mesmo durante estes processos. A busca pelo entendimento, pela análise, pelas reflexões, trabalhar-se a si mesmo em suas questões sentimentais, o vasculhar da própria mente, da própria psique, analisar a própria jornada, ou até mesmo a jornada do outro para realizar comparativos, isso é sempre muito importante. Muito importante. Porque nos coloca, de certa forma, despertos. Não estamos no piloto automático. E isso nos auxilia a prestarmos atenção nos detalhes, que antes eram imperceptíveis. Mas precisamos ter um certo cuidado. Porque o que é a vida? O que seria a vida senão exatamente nós, vivenciando ela neste presente momento, da forma com que somos, como somos, com os entendimentos que temos hoje. A vida não para, ela não dá uma pausa para que nós chegamos a um determinado ponto de entendimento, uma certa capacidade de analisarmos as coisas ou de nos transformarmos para daí ela prosseguir. Quando viemos ao mundo, não viemos com um manual de instrução sobre a vida. Porque, em verdade, como falei lá no início do vídeo, a vida em si não tem como explicarmos o que ela é. Porque qualquer explicação que exista sobre a vida é apenas um ponto de vista particular de um indivíduo. E qualquer explicação que seja com a tentativa de definição dela, mesmo que seja por muitos indivíduos que cheguem num consenso, ainda assim estaríamos reduzindo ela.
A vida é. E ela transcorre. E nós transcorremos por ela. Então, como estamos vivendo ou vivenciando, como estamos atravessando a vida neste momento? Será que talvez não estamos mais na questão analítica, na questão de ajuste, na questão de preparações para o futuro, do que realmente vivendo a vida? Não esqueça disso. Do que viver a vida, existir na vida enquanto ela transcorre. Ela não para. E a vida não está nos pedindo que sejamos melhores, maiores, mais sábios ou mais desleixados. A vida não está nos pedindo nada disso. Ela está acontecendo. Todos os nossos processos e as nossas tentativas e os nossos projetos, eles são muito válidos. Por quê? Porque isso também é viver. Só precisamos ter um cuidado para não ficarmos o tempo todo, ou se não na maioria do tempo, projetando algo que ainda não é, buscando ser algo que ainda não somos, tentando nos ajustar a algo que neste momento temos a visão que seria o ideal, nos punindo por ainda não sermos como gostaríamos de ser, ou nos comparando excessivamente com pessoas que têm pontos fortes a qual admiramos. As pessoas que têm pontos fortes, que são melhores em questões ao qual nos levam uma admiração, esse nível de comparação é salutar até certo ponto para que nós utilizemos isso como combustível para nos movermos, para sermos um pouquinho mais assim. Mas não temos como comparar efetivamente, de uma forma leal conosco, olhando só o resultado do outro, que é aquilo que admiramos, comparando com o nosso processo. Comparar o processo com o resultado nunca é uma coisa boa. Então tenhamos este cuidado. Seguimos caminhando, seguimos trabalhando, analisando, nos melhorando naquilo que entendemos que devemos ajustar e melhorar, ou valorizar o que nós temos de melhor. Mas não perdemos de vista que, enquanto estamos realizando isso, a vida está transcorrendo. Não espere que lá na frente, quando tivermos mais conhecimento sobre um assunto, quando formos mais estudados sobre outra questão, quando estivermos nos melhorado naquelas questões internas, quando tivermos adquirido tal bem, quando tivermos encontrado uma parceira ou um parceiro ideal, quando tivermos a oportunidade de fazer tal coisa, não espere isso. Viva, sinta a vida, entenda que enquanto isso, aí está a vida. A vida está no enquanto, está no durante, está no transcorrer. A vida está no caminhar.
não lá na frente. Fica o contraponto de reflexão para você, como eu estava fazendo comigo essa reflexão. De que muitas vezes o pensar demais, o estudar demais, o ajustar demais, o buscar demais, o planejar demais, nos joga lá na frente, enquanto a vida está transcorrendo. E nós estamos aqui. Se ressoou com você essa reflexão, curta, inscreva-se no canal. Estará nos ajudando bastante e não custa nada. A você, gratidão por você estar aqui conosco. Transcorra com a vida neste momento, do jeito que ela é, do jeito que você é, conforme nós todos já somos. Namastê, Arro, Axé. Muita gratidão e que assim seja.